part of the Católica family, and I'm counting on you to make the world a better place. Remember the journey. The decisive moments that define you, that change you, and make you grow. Remember the journey and the ones that were always by your side, pushing you, challenging you, caring for you. Remember the journey and take the leap. Be the change. Be the symbol. And inspire others around you. Remember the journey and keep moving forward. Step ahead in your career. Make a difference. O meu nome é Celina Becassis Moedas, eu sou a diretora da formação de executivos e eu tenho a honra de dar as boas-vindas a todos na Católica Lisbon e na Católica Lisbon e Porto. O objetivo desta conferência é ouvir os nossos speakers, a nossa grande equipa, e também falar um pouco do nosso programa que vai começar brevemente em Lisboa e no Porto. Eu queria primeiro agradecer a diretora do programa, a minha querida amiga Mónica Seabra Mendes. Eu quero dizer que agora sou diretora da formação executiva, mas começamos estes programas em conjunto há mais de 10 anos, eu acho que há mais de 12 anos, Mónica, para dizer a verdade. E então é um programa que that is very close to my heart. E também quero agradecer muito os nossos speakers, a Joana, o Hugo e o meu amigo Francisco, que foi um dos primeiros participantes no programa, e muito também os colegas da Católica do Porto. O primeiro. O primeiro participante do primeiro programa. The first of the first. Então, obrigada a todos e muito boa conferência. Eu passo agora a palavra à Mónica. Obrigada Celine por estas palavras. É verdade, já lá vão 12 anos que a Celine e eu começámos este programa. Embora a Celine não esteja ligada diretamente pelas razões que já evocou, ela continua a dar aulas e é uma das aulas que os alunos mais gostam, portanto ela continua de alguma forma presente. Eu queria dar as boas-vindas aos nossos 3 convidados especiais, ao Hugo Ribeiro da Silva, à Joana Esteves e ao Francisco Carvalheira, que estão aqui para debater um tema muito premente sobre o luxo. E estão aqui, mais que tudo, pela qualidade que têm e pela sua carreira na área do luxo, e portanto são 3 pessoas que podem perfeitamente falar sobre o tema que temos hoje em discussão, mas também têm aqui outra relação com a Católica Lisbon e com a Católica do Porto, desde logo porque o Francisco, como já disse, foi o primeiro aluno que nós tivemos há 12 anos atrás. Hoje também dá aulas no programa e é secretário-geral da Associação de Marcas de Excelência Portuguesas, portanto continua perfeitamente dentro da área do luxo. A nossa querida Joana Esteves foi nossa aluna também, na nossa última edição, e é uma aluna do Norte, e nós vamos ter a nossa próxima edição também no Norte. E depois o Ribeiro da Silva, porque vai estar connosco neste novo programa que nós vamos iniciar. Portanto, é a segunda edição que nós vamos ter no Porto, é a 16ª em termos gerais, mas vai ser a segunda edição que nós vamos ter a decorrer no Porto. E, portanto, estará connosco e também, na realidade, estão os 3 com este duplo chapéu. Eu começaria por perguntar à Joana. A Joana é administradora e responsável da parte das vendas da Josefinas, que é uma marca portuguesa de calçado luxo que não justifica mais apresentações. Eu acho que é conhecida do grande público, até porque é uma marca muito particular. É uma marca que desde sempre teve a coragem de se assumir sem qualquer tipo de pudor como sendo uma marca de luxo. É uma marca jovem, tem 10 anos, portanto nem a maioridade tem, mas ficou conhecida, entre muitas outras coisas, por ter feito algo diferente, inovador, quem sabe até um bocadinho inusitado, que foi ter feito a sua primeira loja
a sua primeira unidade de retalho em Nova Iorque. Portanto, tiveram uma experiência muito interessante em Nova Iorque e começaram um bocadinho de fora para dentro. Que é um bocadinho contraintuitivo para uma marca que está a começar. E eu gostaria de saber, gostaria de perguntar à Joana, porque na realidade a Josefinas trabalha com um produto muito reconhecido e muito associado a Portugal, uma associação bastante positiva, que é o calçado. Mas, por outro lado, trabalha numa área de moda, e a moda em Portugal ainda não tem o reconhecimento, pelo menos, que nós gostaríamos que tivesse. E, portanto, eu gostaria que a Joana nos explicasse um bocadinho como é que é fazer uma marca de calçado de luxo em Portugal encontra mais oportunidades, tem encontrado mais oportunidades, mais pontos favoráveis, por exemplo, está perto da indústria, da manufatura portuguesa, ou tem tido mais dificuldades de construir uma marca em Portugal do que se fosse noutro país qualquer? Boa tarde a todos. Antes de mais, queria saudar e felicitar-vos e, sobretudo, recordar os bons tempos que vivemos em Lisboa, no programa da Universidade Católica, nomeadamente com o Francisco, com a Mónica, com a Tânia, que tão bem nos acolheram e que foram os rostos deste programa que fica gravado no coração. Portanto, não poderia começar não podia deixar de fazer esta pequena introdução, porque esta parte emocional, esta parte emotiva ficará sempre presente. Portanto, o meu obrigada e é um prazer estar aqui, obrigada pelo vosso convite. Quanto ao tema em questão e ao tema e à questão lançada, Mónica, eu creio que inicialmente, no início da jornada das Josefinas, foi uma utopia, ou seja, foi uma fantasia, em parte, o início desta jornada, o início da criação da marca. Isto porque a Josefinas efetivamente começou a sua jornada há 10 anos, fazemos 10 anos este mesmo ano. Começou, portanto, no meio digital, um meio estranho, um meio inovador na altura, pois todas as marcas habitavam em solo físico. Então a Josefinas sempre se afirmou como uma marca de luxo, cuja missão era inspirar e empoderar mulheres na realização dos seus sonhos. E queríamos também desmistificar a ideia de que as mulheres necessitavam de usar obrigatoriamente saltos altos para se sentirem a sua melhor versão. Portanto, nós sonhamos alto, contudo o contexto nem sempre foi o mais favorável e iniciamos a nossa jornada num contexto de crise em 2013, no meio digital, que era estranho, como estava a dizer, e aí a palavra luxo era um pouco... não era usual, era uma palavra de certa forma também que era desconfortável para as pessoas e que não era muito verbalizada, portanto este território do luxo estava ainda a começar a ser desbravado, logo não foi uma jornada fácil de se começar, portanto... As Josefinas, apesar de no início e desde o primeiro momento sempre comunicar a Portugalidade, da qual nos orgulhamos, claramente, a marca desenhou a sua estratégia desenhou logo uma estratégia de internacionalização, porque achamos que o mais importante seria comunicar o que de melhor se faz em Portugal. Portanto, nós começamos a fazer as nossas criações e... que estavam carregadas com o ADN da marca, o ADN ligado ao empoderamento, ao feminismo, com um toque sofisticado, feminino também, delicado ao mesmo tempo, e simultaneamente levamos essas criações, estavam também repletas de tradição portuguesa, seja nos materiais que nós escolhíamos e também no trabalho dos mestres sapateiros e dos artesãos,
que são exímios na arte de bem fazer sapatos em Portugal e que são profissionais completamente dedicados, que têm todo o know-how e dedicação na criação desta arte tão singular. Portanto, a nossa missão foi nesse sentido, de levarmos Portugal além fronteiras. E aí acho que, e no decorrer dessa jornada, criou-se aí a oportunidade de levar este luxo, esta vantagem que Portugal tinha também além fronteiras. Portanto, acho que de uma maneira geral começou por ser uma utopia que mais tarde se tornou numa oportunidade. Mas vocês carregaram de alguma forma Portugal às costas, porque vocês, como estava a afirmar, estava carregado de Portugalidade. Mas sentiu que também o facto de viverem neste ecossistema também foi positivo para a marca? Ou achava, se hoje criasse a marca, tivesse criado a marca noutro país, teria sido mais fácil? Se tivesse criado noutro país, não, bem, eu acho que nada mudaria, na verdade, acho que fez tudo sentido sendo desta mesma forma, e o facto de termos tido a oportunidade de levar Portugal um pouco mais além, um pouco mais longe, acho que foi fantástico, porque de facto Portugal tem imensas sementes, tem imensos aspectos valiosos. Temos todo este know-how, temos a tradição, temos materiais que são muitíssimo interessantes. Portanto, nós pegamos em tudo isso e decidimos levá-lo, ou tentar levá-lo, levar tudo isso aos quatro cantos do mundo. Portanto, eu creio que Joana, e tinha sentido desta forma. mais uma questão. Fala-se muito da relação entre o design português e a produção. E às vezes há Já uma certa... mandei as propostas certinhas agora. Alguém tem que desligar o Foi. microfone. Eu e o Fernando Manuel. Fala-se esta ligação do design e da produção, e que às vezes estão de costas voltadas. No vosso caso específico, são vocês que produzem os sapatos. Como é que foi ao princípio? Sentiram que houve o apoio da manufatura portuguesa, que não houve, que eram quantidades eventualmente pequeninas e eram sapatos com uma qualidade exímia, portanto não era uma produção de massa. Como é que sentiu esta relação, que muitas vezes é vista como não sendo a mais natural entre a manufatura e o design português? Sim, não foi um caminho também fácil de trilhar, Mónica, de facto, contudo tivemos a sorte de, inicialmente tivemos de bater em muitas portas até conseguirmos encontrar alguém que realmente conseguisse perceber, entender o conceito e que nos apoiasse. Portanto, conseguimos encontrar alguém que esteve disposto a aceitar este desafio e começar a fazer a criação de pequenas unidades, porque o nosso conceito também é made to order, ou seja, é criado única e exclusivamente para cada pedido, para cada cliente, e depois esta relação entre o design e a produção foi-se desencadeando de uma forma natural, ou seja, os designers bebem a inspiração da marca o conceito, também os valores que são materializados através desta produção artesanal, completamente artesanal, peça criada, na verdade, a criação é feita peça por peça, detalhe por detalhe, portanto, foi depois uma simbiose que se foi construindo naturalmente, sim, mas no início não foi algo simples de se conseguir, sim, mas nós, vincadamente, achávamos que aquele era o caminho, portanto, não tentamos contornar, tentamos efetivamente encontrar a melhor solução e conseguimos encontrá-la em Portugal. Portanto, mais uma vez mais a Portugalidade a fazer-se sentir e a ser trabalhada de forma coerente e vincada, tal como nós sempre desejamos e tal como continua a prevalecer nos dias que correm. Portanto, sim, foi algo natural.
Então, Joana, já percebemos, infelizmente, que a vossa marca começou por ser uma utopia. Nós sempre, quando começamos alguma coisa, há sempre uma certa dose de utopia, depois foi uma realidade. E como é que vê hoje em dia Portugal e luxo? Imagino que não veja como uma utopia, mas quais são, na sua perspectiva, as oportunidades que se apresentam? Acho que há cada vez acho que Portugal é um território com cada vez mais potencial, com cada vez mais interesse no que toca ao luxo, portanto está em forte crescimento, o que é fantástico e de facto se olharmos para trás, se olharmos para 2013, vemos uma crescente evolução, o que é maravilhoso, têm surgido imensas marcas, acho que também nos temos afirmado com muito potencial na criação deste fator de luxo, o que é interessantíssimo, sim, e o facto de podermos reunir assim um leque de marcas portuguesas que orgulhosamente trabalham Portugal e que levam Portugal além fronteiras, acho que é de louvar nos dias que correm. Portanto, é bom, eu acho que é de salutar que também se trabalhem, que existam programas como este da Católica, em que o foco cirúrgico, seja o luxo, seja esta temática, que é uma temática tão, para além de ser interessante, apesar de eu ser suspeita, não é? Ou quase todos nós sejamos suspeitos, é uma temática tão interessante e com tanto potencial que vale de facto vale a pena ser esmiuçada, trabalhada para que realmente possamos levar esta Portugalidade um pouco mais longe e trabalhar o luxo que tão bem fazemos em Portugal um pouco mais longe. E isto também para acrescentar que nesse aspecto o programa da Católica, o programa de gestão de luxo, acho que foi, na minha experiência, foi muito importante, uma vez que garantiu uma abordagem holística em diferentes vertentes que são importantes para quem trabalha o luxo, e que vão com certeza, que me ajudaram e que me irão ajudar no meu trabalho, com as Josefinas também. Portanto, Obrigada a nós. Inclusive, nós fizemos no último dia um trabalho muito interessante com as Josefinas, lembra-se? Nós juntámos o grupo todo que estava com os seus colegas e trabalhámos um bocadinho, apresentou as Josefinas e partilhámos uma série de insights. Foi muito, muito interessante e foi aí que eu também tive a oportunidade de conhecer mais e melhor as Josefinas. Agora gostaria de falar de Portugal, do luxo em Portugal, numa perspectiva um bocadinho diferente, e queria falar com o Hugo. Hugo, boa tarde. Hugo Ribeiro da Silva. Boa tarde, Mónica. Como vai, Hugo? Tudo bem? Tudo ótimo, obrigado. Queria ver agora Portugal numa perspectiva um bocadinho diferente, que é Portugal, mercado, Portugal de portugueses. Nós sabemos, porque há sempre esta ideia. Bom, para já o Hugo trabalha numa área muito particular do luxo, em que existem ativos muito luxuosos, e que obviamente se destina a pessoas com poder de compra. E num mercado que tem vindo a crescer mundialmente, mas também tem vindo a crescer em Portugal. Portanto, a minha pergunta é, nós temos sempre esta ideia, que é uma ideia perfeitamente válida, na opinião, no fundo é quase uma constatação, que Portugal é um país pequenino, mas nós achamos que Portugal, por ser um país pequenino, não tem capacidade de gerar um mínimo de pessoas com poder de compra para formar um mercado de luxo. Na sua opinião, há clientes em Portugal que podem alimentar este mercado de luxo? Boa tarde mais uma vez, Mónica. Eu queria só começar por agradecer o convite para estar convosco hoje nesta excelente iniciativa e de certa forma poder dar o meu contributo. Respondendo à sua pergunta, sim, a minha e a nossa opinião é sim. E eu costumo dizer que em Portugal há muito mais dinheiro do que as pessoas pensam. Há muito mais dinheiro do que as pessoas possam sequer imaginar. O que é que nós sentimos ao longo dos anos? Há uma fraca cultura de luxo em Portugal. E, portanto, a partir do momento em que há uma fraca cultura, há muitas pessoas que têm uma capacidade económica incrível, mas não sabem como viver, como não é gastar o seu dinheiro, é investir em prazer, em lazer.
Portanto, a partir do momento em que nós identificamos este potencial no mercado, a partir daí aquilo que sempre foi a nossa forma de estar é fazermos o trabalho. Se temos marcas e produtos de grande nível, temos é que fazer com que influenciar os clientes e chegar aos clientes, aos potenciais clientes e não só, e fazer com que os líderes de opinião, hoje ditos influencers, nos ajudem a promover o nosso produto. Se nós conseguimos chegar a eles, a partir daí conseguimos fazer o nosso trabalho. Deixe-me dar-lhe aqui uma nota de alguns números. Quando eu sempre identifiquei a marca Bentley como algo fantástico dentro do ramo automóvel. Obviamente que o meu know-how na área é grande, tenho 33 anos de experiência neste ramo e estou com o Centro de Postos do Porto e o Centro de Postos de Braga há 12 anos. Portanto, isto também nos permitiu-me ter, digamos, uma noção do mercado, fazer o mercado, de tal maneira que nós este ano temos uma expectativa de vender cerca de 300 unidades no Porto e 200 em Braga, o que é um número fantástico. De que marca? Portanto, na Porsche. Na Bentley, quando começamos a perceber aquilo que era o potencial futuro da marca, a Bentley em Portugal vendia 5 carros por ano. 5. E quando percebi, digamos, porque obviamente é a minha vida e conheço os produtos, das viagens que faço e dos salões automóveis em que estava presente e que percebi o comportamento do consumidor exterior, entendi que esse produto era um produto que não estava a ser trabalhado em Portugal. Conseguimos a representação da marca e o ano passado venderam-se 60 Bentleys em Portugal. E muita gente acha estranho. E eu continuo a dizer que nós temos potencial para 200. E perguntam, mas onde é que está o potencial? Nós temos é que fazer chegar o produto da melhor forma, sempre dentro daquilo que são os valores da marca, que é algo que nós temos sempre que respeitar, perceber quais são os valores da marca e trabalhá-los da melhor forma, e através de eventos, seja, por exemplo, uma operação que temos todos os anos no Algarve, e também dizer que hoje Portugal é um Portugal diferente. Nós temos muitos clientes estrangeiros que decidiram residir em Portugal com uma capacidade económica incrível e fora do normal, e que para eles, lá está, a sua vivência, são clientes que viajam para todo lado de avião privado, são clientes que são capazes de comprar uma casa de 20 milhões de euros na Quinta do Lago. Portanto, para nós é tudo uma questão depois de proporcionalidade. Se um cliente, se temos aqui potencial, um grande número de clientes que investem desta forma, um automóvel não tem qualquer expressão quando estamos a falar na venda de um automóvel de 300, 400 mil euros. Portanto, para dizer e responder à sua pergunta, não me alongando muito, para dizer que sim, há um grande potencial para o mercado de luxo em Portugal. Nós estamos a provocar esse potencial, sentimos que havia alguma resistência, digamos, no consumo, mas a partir do momento em que conseguimos conquistar alguns clientes, torna-se mais fácil a aceitação do produto, portanto, a partir de outros potenciais clientes. Por outro lado, para fechar, dizer que o Porto é um grande exemplo, obviamente Lisboa estava mais adiantado nesse aspecto, porque é uma cidade muito mais cosmopolita, mas o Porto, hoje nós temos um número de hotéis de 5 estrelas incrível, todos os dias nascem hotéis novos, portanto a descoberta é recente e nós estamos a aproveitar toda esta tendência, por um lado a aproveitar, por outro lado a provocar, e a partir daí os negócios acontecem naturalmente. Quem está de fora até pensa que é fácil. Ainda bem que falou da palavra provocar, porque leva-me aqui a uma reflexão que eu acho que também é importante nesta dinâmica dos mercados. E Portugal realmente padecia, continua a padecer, mas menos hoje, da questão da falta de oferta. Portanto, durante muito tempo havia um círculo vicioso, não havia oferta porque não havia procura, e não havia procura porque não havia oferta. Eu acho que esta entrada também de não só turistas para outro tipo de consumo, mas de residentes para o consumo, por exemplo, de automóveis, eu acho que vai de alguma forma ajudar a quebrar este ciclo vicioso. É um bocadinho isso que também estava a dizer com o provocar, trouxe uma oferta que não existia na realidade. Sim, digamos, é uma oferta que não existia e eu diria ao contrário, é uma oferta em que muita gente não acreditava. Uhum. E, portanto, quando quem pode representar essas marcas não acredita, é muito difícil
Porque muitas das vezes quem vende, e eu vejo isso por muitas pessoas que às vezes passam pela nossa empresa, chegam e dizem assim, como é que nós conseguimos vender automóveis de 200 e 300 mil euros? Eu disse, pois, mas isso é a forma como está a pensar, mas os nossos clientes não pensam assim. Portanto, aquilo que eu diria, quando alguém me pergunta qual é a vossa especialidade, a nossa especialidade é que ao fim destes anos conseguimos saber como é que o cliente pensa, como é que o cliente se comporta e adaptamos o nosso negócio como é que o cliente pensa e conseguimos provocá-lo porque o produto é excelente e ele nem tinha conhecimento desse produto. Portanto, é essa provocação, é por aí, mas acima de tudo o que não havia era pessoas que acreditassem que era possível vender estes produtos de alto nível. Hoje acham que é normal, mas não é. E diga-me outra coisa, há aqui também uma questão, há bocadinho falou da falta de cultura, mas também há aqui alguma falta de contexto, que também não ajuda, ou seja, não é frequente nós saímos em Lisboa e no Porto e vimos a miúdos carros como Bentleys, Maseratis, a Rolls-Royce, o que seja, o que acontece noutras capitais europeias. Portanto, quando nós, a sensação que temos quando vamos a conduzir um carro desse é que toda a gente fica a olhar para nós. Isso também ajuda a que essa falta de contexto, esse pudor que nós portugueses temos relativamente ao luxo, também inibe de alguma forma que as pessoas possam optar por ter um carro como um Bentley? Eu acho que aí temos dois lados. Temos quem se sinta constrangido por conduzir um carro deste nível, mas também temos um mercado que nós temos que explorar de alguém que quer comprar um carro desses para ser visto. E, portanto, quer queiramos, quer não, a vaidade faz parte do nosso negócio. E porque nós dizemos sempre ninguém precisa de um Porsche, ninguém precisa de um Bentley. E, portanto, muitas das pessoas compram porque querem ter, digamos, desfrutar, usar o produto, diria, mas muitas também gostam de mostrar o seu sucesso através dos produtos que têm. Portanto, nós podemos jogar com os dois lados. Mas, por exemplo, na Porsche, deixe-me dar-lhe uma nota curiosa. Porto, em 2022, foi, a nível europeu, em termos de market share, a cidade que mais Porsches tem. Isso para nós foi termos proporcionais e, obviamente, comparativamente com a concorrência a nível internacional. Isto para nós foi com grande orgulho que percebemos isso. Porquê? Porque significa que estamos a fazer o nosso trabalho. Quanto mais democratizamos o produto, ele pode perder valor por um lado, mas ganha volume por outro. Portanto, isto é o que está a acontecer e hoje os Bentleys, rigorosamente, estamos aí pelo mesmo caminho. Nossa expectativa é que dentro de alguns anos o Bentley seja um carro normal nas nossas ruas, o que faz com que haja uma aceitação mais fácil do mercado. Curiosamente, só para terminar, nós fizemos uma experiência, aliás 2 na Galiza, com o apoio da Inditex em eventos que fizeram, e percebemos que os galegos são muito mais, como é que ia dizer, muito mais cuidadosos digamos, na forma de estar perante a sociedade. É muito mais difícil vender um Bentley na Corunha ou em Vigo, ou em Pontevedra, ou em Santiago de Compostela, do que no Porto ou em Lisboa. E, portanto, Portugal, nesse aspecto, comparativamente com a Galiza, e o norte de Portugal está muito bem posicionado. Às vezes aquelas coisas que nós achamos que são em Espanha, e os carros lá são mais baratos e o nível de vida é superior, ligeiramente. Portanto, paga-se menos impostos. Portanto, esta é a realidade, e eu acho que estamos no bom caminho, e o que é preciso é que todos façam o seu trabalho para que no final toda a gente ganhe e estes mercados se tornem mais naturais, como é noutros países, como Itália e por aí fora. Muito bem. É que eu acho que, apesar de tudo, o automóvel de luxo ainda é alvo de mais escrutínio do que outro tipo de produtos de luxo que as pessoas possam utilizar. Por isso, daí a minha pergunta se achava que Talvez porque se vê muito facilmente e porque anda, porque há pessoas que compram relógios de valores muito superiores a alguns automóveis que nós vendemos e usam apenas em situações especiais. As pessoas não conhecem, não é? As pessoas nem sabem que relógio que a pessoa está a usar. O automóvel naturalmente dá muito nas vistas, mas como eu dizia, dá para os dois lados. Há quem efetivamente queira demonstrar que tem esse automóvel porque, enfim, é status, é sucesso, à vista, tudo aquilo que nós possamos entender. E agora saindo aqui um bocadinho do seu universo muito particular, que é mesmo o topo da pirâmide, acha que em Portugal existe, o luxo é uma oportunidade para as marcas portuguesas, por exemplo, neste ponto de vista de criação de marca? É possível, é uma oportunidade para se criar uma ideia
luxo e Portugal podem coabitar? Sente isso ou acha que Portugal não tem legitimidade para a criação de marcas de luxo? E estamos a falar apenas de um mercado de marcas exteriores que são consumidas por portugueses e por residentes. Eu sinto que Portugal, a boa notícia é que um país que ficou um pouco mais, ou melhor, um país que teve mais inércia nesta transição, não é, hoje é uma boa notícia isto, porque o potencial de crescimento é muito maior. E basta ver todos os projetos de grande nível que têm surgido. Veja, por exemplo, há aqui um fenómeno no Norte, que é o Hotel Six Senses, que muita gente conhece. Para muita gente, o Hotel Six Senses pratica preços proibitivos. Mas a verdade é que, se quisermos passar um fim de semana ou uma noite no Six Senses, convém que façamos a respectiva reserva com alguns meses de antecedência. Porquê? Porque, efetivamente, o que é que eles fizeram? Fizeram algo acima do nível habitual e que o mercado respondeu positivamente. Portanto, a mensagem para mim e a minha visão é: o mercado tem carência de algo de alto nível. Não dá é para fazer, digamos, ter decisões e projetos mais ou menos. Não dá é para ter, temos que estar ao nível da marca ou acima da marca, porque há efetivamente mercado e há um potencial enorme. Qual é a dificuldade? Encontrar pessoas com esta sensibilidade e pessoas com formação para fazerem e nos ajudarem a fazer este trabalho. Razão pela qual a vossa iniciativa é muito bem-vinda, para poder ter, sabemos que há muita gente que tem interesse em trabalhar estes mercados e seguramente que se adquirirem a formação e o know-how, vão encontrar soluções no mercado para fazerem esse trabalho. E aqui na empresa nós temos carência de pessoas que tenham esta cultura e que percebam como é que o mercado se comporta e que percebam como é que se deve ser a abordagem ao potencial mercado que temos pela frente. Portanto, é possível termos capacidade instalada, por exemplo, ao nível de gastronomia e hotelaria em Portugal. É possível termos portugueses com poder de compra para que não achemos só que o consumo de luxo em Portugal é feito por estrangeiros. Mas aqui a questão ainda vai mais longe. Temos nós a legitimidade e poderemos nós construir o luxo do futuro, Portugal, as marcas de luxo do futuro? Eu não tenho dúvidas nenhumas. É pena que não tenhamos mais marcas portuguesas que tenham essa abordagem, talvez por tradição, por receio. Obviamente, se vamos para a Itália, para qualquer italiano é fácil pensar que pode ter sucesso no lançamento de uma marca, na criação de uma marca. Portugal, por falta de, digamos, de conhecimento de cultura, como eu disse no início da minha intervenção, admito que haja alguma resistência para o efeito. Mas eu não tenho absolutamente dúvidas nenhumas que nós somos capazes e que nós temos espaço para tal, para fazer em Portugal, mas com expressão a nível internacional. E, portanto, aí há portugueses que já demonstraram isso a nível internacional, nomeadamente na alta relojaria. Há um exemplo super interessante, um caso de estudo que muita gente nem não sabe, e estamos a falar de um português que lá fora, que na Suíça lançou uma marca de relógios que se tornou um sucesso e que foi comprada pelo grupo Richemont. É quase a mesma coisa que eu agora ir para a Alemanha criar uma marca de automóveis e concorrer com os alemães. Portanto, é precisamente digamos, o mesmo exemplo. Portanto, resumindo, sim, que é preciso termos essa criatividade, pessoas que queiram vencer, porque não há dúvida nenhuma que o luxo está em crescimento e vai continuar. Muito bem, ficamos muito felizes com essa tónica positiva. E agora eu gostaria de falar com o Francisco Carvalheira, que não só, como já referi, foi o nosso primeiro aluno, é professor no nosso programa e hoje assume um papel importantíssimo como secretário-geral da L'Oréal. Francisco, queres-nos explicar um bocadinho o que é a L'Oréal? Olá, boa tarde. Primeiro de tudo, parabéns à Mónica e à Celine e à Tânia e toda a equipa que tem feito com que este curso chegue de onde chegue, sempre inovador. Se olharmos para o curso que eu fiz e para o curso de onde eu hoje tenho o prazer de lecionar, é muito diferente, evoluímos. Eu acho que isso é a primeira parte importante deste curso.
estamos sempre a procurar ser diferentes e estar sempre em cima do que é importante. A L'Oréal nasce de uma necessidade e de uma vontade de um grupo de empresários que sentiu que estava a acontecer algo na Europa, algo que Portugal podia tirar benefícios. Nos países principais produtores do luxo e da excelência na Europa, portanto, a Espanha, a Itália, a Alemanha, a Inglaterra, a Suécia e a França, digamos, o país do luxo. Quando falamos de luxo, falamos de França, obrigatoriamente. De há uns anos para cá, no caso do Comitê Colbert francês, o mais antigo de todos, começaram um movimento muito baseado no saber fazer de cada país, o saber fazer europeu. O luxo tem a sua base no saber fazer através do artífice, já aqui falado pela Joana, e evoluíram de uma forma bastante grande, em que, pegando no trabalho digamos, do artífice, o converteram hoje digamos, numa marca de luxo. Um dos exemplos mais interessantes de estudar para quem gosta disto é a Hermès, que há 80 anos era uma fábrica uma marca de arreios de cavalos. E, portanto, o que é que nós fizemos? Aproveitámos todo este movimento que está a acontecer em Portugal e que o Hugo disse muito bem. Portugal está na moda, nós temos, e está na moda, deixem-me dizer, eu vou explicar um bocadinho mais à frente, por uma razão. É porque nós realmente temos tudo para ser luxo. Temos sol, temos segurança, temos cor, temos gastronomia, temos simpatia, temos a onda da Nazaré, temos milhares de praias para o surf. Portanto, nós temos tudo para ser, eu diria, o próximo grande destino e começar este caminho para que daqui a uns anos sejamos reconhecidos como um país fazedor de luxo. Esta é um bocadinho a nossa missão na L'Oréal, é agrupar, sermos o farol de tudo o que melhor se faz em Portugal e só de marcas portuguesas, independentemente do capital ser ou não ser de portugueses. Começámos em outubro de 2021 com 10 marcas, estamos hoje perto das 40. Nunca seremos uma associação de 200 marcas, porque não as há. E o ano passado, neste sentido de reforçar a importância desta missão, a L'Oréal propôs pertencer à EQIA. A EQIA é a Associação das Associações de Luxo na Europa, portanto aqui em Espanha é o Círculo Fortuny, em Itália uma das mais poderosas, a Alta Gama, que esteve na Universidade Católica, portanto com as 200 marcas mais importantes de luxo. No caso da Alemanha, a Masterkreis, uma associação muito específica, com poucos associados, mas muito fortes, com a forte indústria e o design alemão na área industrial. A Inglaterra, o Whirlpool, onde nós tivemos um grupo de 10 marcas presente no Whirlpool Luxury Seminar, e de onde foi interessantíssimo mostrar às marcas o enorme potencial que há lá fora, porque a capacidade de produção do luxo não consegue ser nem perto de ser suficiente para a capacidade que hoje é procurada. O Whirlpool é muito diferente, fala do luxo abertamente, são 250 associados, têm as características inglesas de serem extremamente comunicativos, extremamente ativos, têm grandes marcas, começar pela Bentley, pela Rolls-Royce, e sobretudo têm um culto de luxo muito imbuído digamos, à monarquia. E depois, digamos, eu diria o mais importante, o mais antigo, que é o Comitê Colbert em França, e que realmente digamos, a estrela, porque é de lá que vêm as grandes práticas. Vocês começaram em 2021, e porquê começaram? O que é que vocês sentiram que fazia falta? E porquê marcas de luxo e não marcas geral? A associação chama-se Associação de Marcas Excelência Portuguesa, certo? Exatamente. Vamos lá ver, a gente começou, eu estive logo a seguir, mas aqui a necessidade que se percebeu foi que havia aqui um gap, e o Hugo também tocou nisso. Portugal sempre foi tímido em relação ao consumo de luxo. Temos que perceber, nós vamos fazer para o ano 50 anos da Revolução, e o antigo regime não permitia o luxo, condenava muito o luxo. E, portanto, nós não tivemos isto que o Hugo diz e bem, uma cultura de comprar luxo, de consumir luxo e não ter vergonha. Pronto.
o que é que nós estamos a fazer? Estamos a fazer esse trabalho porque o luxo, ao contrário do que as pessoas pensam, cria imensa riqueza num país de onde é produzido. Agora, é muito importante, e a Joana é uma empresária, o Hugo já falou nisso, é extremamente importante que tenhamos marcas. Ou seja, nós somos um país em que 55% do nosso produto interno bruto é feito através das exportações, mas na verdade nós exportamos uma excelente mão de obra, nós produzimos para as melhores marcas de luxo da Europa. Ainda quando esteve cá o CEO da Whirlpool, o Sharon da Whirlpool e CEO da Harrods, referia que perto de 45 marcas presentes no Harrods são ou feitas em Portugal, ou o material é feito em Portugal. Vou-vos dar um exemplo: os melhores chapéus do mundo, a começar pelos Borsalino, a matéria é feita em Portugal, grande parte das Hermès são feitas em Portugal, as Birkin, e portanto nós temos tudo, porque nós temos uma coisa que é muito importante, é que nós temos o saber fazer. E portanto nós temos aquilo que é mais importante numa marca, é que nós sabemos fazer. Então, se sabemos fazer, temos que ter agora a coragem de avançar para começarmos, e aquilo que, referindo o Hugo, começarmos a fazer marcas. E isso é o trabalho que nós estamos a fazer, é incentivar a que construamos marcas, porque se construirmos marcas, primeiro, a maior parte da riqueza fica do lado de cá, fica no nosso país. E, sobretudo, começamos a fazer aquilo que é extremamente importante, que é um país ser reconhecido como fazedor de marcas. Eu, se fizer uma marca em Portugal e que é fantástica, com um rating, por exemplo, vamos pôr de 1 a 10, e eu tiver 11, um francês que faça a mesma coisa e se calhar tem 6, mas ele até se calhar consegue cobrar... De 1 a 10 nós temos 11, isso é muito bom. É, mas é para vocês verem, portanto, nós até arrebentamos com a escala, eu fiz de propósito. O francês, se tiver 6, terá muito mais facilidade em ser reconhecido e cobrar um preço maior pelo mesmo produto, porque automaticamente a França é reconhecida como um país fazedor de marcas, de luxo. Portanto, esse é o trabalho que nós estamos a fazer, não é um trabalho de curto prazo, é um trabalho de médio e longo prazo, é um trabalho que envolve uma força de vontade muito grande. Eu tenho imensa esperança, e por isso é que na L'Oréal estamos a trabalhar muito com os jovens que saem das universidades, para que estes já tenham este mindset e tenham força para curar. A Joana está neste grupo, ainda é bastante nova, e portanto eu admiro pessoas como a Joana e outros que têm. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa para terminar a minha resposta a esta questão. Já temos excelentes marcas em Portugal. E temos muitas marcas em Portugal, ainda hoje comentava com a Mónica uma, que é a nossa associada, só que não vendem em Portugal muitas vezes por uma questão de posicionamento de pricing. Porque se venderem em Portugal, ao preço que o português quer olhar, não conseguem. Quer isto dizer que quando construímos uma marca de luxo, temos que perceber para onde é que queremos ir. E não podemos, e isto o Hugo referenciou isso também, nunca devemos pensar no meu bolso. Eu quero sempre pensar no bolso de quem quer comprar. Um exemplo prático disto são os vinhos, em que nós temos um vinho em Portugal, que é considerado o vinho mais caro em Portugal, que é ótimo, que é 600, custa 600 euros. Não há dúvida, para a média portuguesa é muito grande. Quando o Hugo diz que tem um carro que custa 200 mil euros, eu toda a minha vida trabalhei nos jatos privados, eu tenho clientes meus, e tenho um cliente meu que tem uma namorada do Brasil, e que vai todos os meses de Geneve ao Rio de Janeiro para estar com ela ao fim de semana, gasta 350 mil euros num voo num jato privado. Portanto, aquilo que o Hugo diz e bem é uma questão de dimensões. Portanto, é este o trabalho que nós temos que fazer, no sentido de temos a ambição de criar marcas. Porque se não criarmos as marcas, quem agradece o tão bom que nós fazemos são as marcas internacionais que vêm aqui e fazem barato. Francisco, eu estava a ver se havia aqui alguma questão, não me parece que haja, mas há aqui uma observação, já agora é interessante, que há aqui a observação do Paulo Martins, que diz que deveria haver uma ligação entre as marcas de luxo no sentido de criar sinergias. É o que vocês de alguma forma fazem na associação? É o que nós estamos a fazer, e já agora, Paulo, vou responder. Eu não sei se é o Paulo Martins que eu conheço da Vilas e Golf, se não for, paciência. Mas, Paulo, deixe-me dizer que isso é, talvez, neste momento, o nosso principal objetivo.
Vou-lhe dar exemplos concretos. Nós estivemos em Londres, estamos neste momento a ter marcas inglesas a fazerem parcerias com empresas portuguesas. Eu estive em Itália, tenho marcas italianas interessadas a vir trabalhar com marcas portuguesas e o vice-versa. Temos um dos nossos associados que irá entrar num programa da alta gama, que é o Adotto na Scuola, e que será a primeira marca portuguesa a estar, talvez, num dos programas mais importantes do saber fazer europeu. Os italianos estão a levar isto muito a sério, os franceses levam muito a sério a história do saber fazer, a École des Métiers des Arts. Em França, no dia 14 de julho, são distinguidos pelo presidente francês sempre 10 mestres, é o título mais alto que se pode ter, e para que tenham uma noção, os grupos franceses investiram nos últimos 10 anos no saber fazer francês perto de 800 milhões de euros. Okay? Parece muito, convém dizer que até que estes grupos faturaram também em 10%, mas é muito dinheiro, e é esse o trabalho que nós também temos que começar aqui a fazer. Olha, eu acho que aqui a Tânia Nunes Rodrigues, não sei se entrou já um bocadinho mais tarde aqui na nossa conferência, porque ela pergunta se acha que Portugal consome. Se é viável trabalhar o luxo dentro da fronteira de Portugal. Não sei se ela terá ouvido o Hugo a falar ao início ou não, mas essa foi uma das primeiras questões que nós colocamos. Eu acho que tem a ver aqui com uma série de questões, é de acharmos que os portugueses não são um mercado, não são uma audiência para as nossas marcas, achar que não há portugueses que compram e depois também não haver muitas vezes oferta para os próprios portugueses. Portanto, eu acho que há aqui uma série de questões que, uma vez resolvidas, provavelmente... Não sei se tem alguma percentagem. Eu vi uma vez uma percentagem, portanto, em números absolutos, obviamente que não, porque estamos a comparar coisas que não são comparáveis, mas em termos de percentagem, eu vi uma vez um estudo que dizia que Lisboa, e era Lisboa e Londres, que tinham uma percentagem superior de pessoas com poder de compra relativamente à cidade de Londres. Pode ser? Admito que sim, mas se me permite só uma questão importante. Nós temos muitos clientes, muitos portugueses que consomem imensos produtos de luxo em Londres, em Paris, em Milão, e muita gente não sabe que ficam nos melhores hotéis e que têm casas no sul de França, que têm carros, Bentleys e outros do nível, com matrículas em trânsito estacionadas nas suas garagens. Portanto, estamos a falar com os seus barcos nas marinas, enfim, no sul de França, para não falar em Palma de Maiorca, em Ibiza. Temos muitos portugueses com residências permanentes de férias, portanto, faça-se essa referência. Isto existe, e, portanto, nós percebemos pelo lifestyle dos nossos clientes, que por sua vez vamos conhecendo os seus amigos e vamos vendo o potencial. Portanto, há claramente um potencial enorme e muitos fazem porque não havia solução local. A partir do momento em que não há solução local, vamos fora. Quando nós começamos a ter soluções localmente, esse consumidor começa a consumir aqui. E, portanto, muitos compram-nos os automóveis aqui e nós entregamos lá, porque querem que seja um português ou uma empresa portuguesa a fornecer. Daí que eu confesso, eu sempre tive esta visão, felizmente que as coisas têm corrido bem, mas não tenho a mínima dúvida de que o potencial é enorme. Quando o produto é bom e o serviço é bom, temos que ir à procura do cliente e ele existe. Acho muito interessante que acabemos com este tom positivo e, portanto, claramente a resposta ao nosso desafio Solution Portugal, oportunidade ou utopia. Eu acho que estamos todos de acordo que temos aqui oportunidades, saibamos nós de alguma forma também a saber trabalhá-las. E aqui entramos nós, a Católica de Lisboa e do Porto, com um programa de gestão. Posso só dizer aqui uma coisa para complementar o que eu disse? Eu acho é que não podemos ter uma estratégia de perguntar se é o português que compra. Não, nós temos que vender para o mercado dos portugueses, que é feito dos estrangeiros que passam por cá para férias, dos estrangeiros que residem cá e que representam um peso enorme hoje no consumo em Portugal, e para os portugueses que cá vivem, que hoje em dia têm já uma grande capacidade aquisitiva. Portanto, nunca podemos estar a pensar, ok, faço um produto e os portugueses... Não podemos pensar assim.
temos que pensar no potencial total do mercado. Sim, temos que pensar no nosso posicionamento e depois quem é que nos vai comprar, independentemente. Exatamente. Sim, mas aqui a grande questão com a qual começamos esta conferência era desmistificar um bocadinho que, apesar de sermos pequenos, não quer dizer que não tenhamos um número mínimo de pessoas que possam constituir um mercado de luxo. E muitas vezes esse mercado não existe, não porque as pessoas não existem, mas porque não existe produto, porque não existe serviço, porque as coisas não estão organizadas nesse sentido. A prova é claramente a Avenida da Liberdade, que durante muito tempo foi uma avenida com pouca oferta, que não tinha praticamente ninguém, a não ser estrangeiros que a visitavam, e que hoje já está muito próxima de avenidas de outras capitais europeias, e que todos os dias eu visito várias marcas e todas afirmam que as vendas são feitas para estrangeiros e para portugueses. Até a ideia de que o português não compra não é verdade. É aquilo que o Hugo dizia, não comprava muitas coisas porque não havia cá. E em termos de moda, por exemplo, que é uma coisa mais fácil de entendermos, às vezes as pessoas tinham poder de compra e queriam comprar uma peça de roupa e havia 2 peças de uma cor e de um tamanho, quer dizer, assim era difícil. Mas eu também percebi do lado da oferta que era difícil. Portanto, houve aqui um ciclo que se quebrou porque a base de consumidores em Portugal aumentou por via do turismo e por via dos residentes. E depois disso também trouxe os portugueses para o jogo. Eu vou terminar esta conferência, estamos a chegar à nossa hora. Como sempre é bom imaginarmos que estes temas são tão profícuos que teríamos aqui mais tempo para falar, mas vamos falando, isso é importante. Antes de dar a palavra ao meu colega Carlos Vieira, que é responsável pela Católica do Porto, queria só dizer-vos, e esta conferência também foi no âmbito do lançamento do programa que nós vamos ter de gestão do luxo no Porto, é a nossa 16ª edição, é a segunda no Porto. Estava previsto fazermos mais antes desta segunda, portanto já queríamos ter feito muito mais, mas houve ali a questão da pandemia que também nos trocou um bocadinho as voltas. Nós temos todo o gosto de voltar ao Porto, aliás a indústria criativa, grande parte da indústria está no Porto e é esse tipo de profissionais que nós também queremos servir. Esse sempre foi o nosso âmbito, a nossa ambição desde o primeiro dia, que era servir os profissionais portugueses e ensinar-lhes tudo aquilo que pudermos em termos daquilo que são as ferramentas de luxo, que ao contrário do que possamos pensar, servem qualquer tipo de setor e qualquer tipo de segmento. Ensinar a excelência serve-nos para qualquer projeto que tenhamos, ou enfim, qualquer marca, o que seja. E é assim que de alguma forma, os nossos alunos têm percebido e estamos muito felizes com o grupo que já conseguimos constituir. Só para terminar, este programa é um programa executivo para profissionais que já têm algum tempo de trabalho, no luxo ou não. Tem uma parte comum em que nós trabalhamos todos os setores do luxo, tudo que é comum a todos os setores do luxo. Como devem calcular, nós no luxo falamos desde um perfume até um jato privado, portanto são setores completamente diferentes, ainda que posicionados no mesmo universo. E portanto temos uma base comum em que falamos de comunicação, de retalho, de mundo digital, falamos do conceito de luxo, do preço, e depois trabalhamos o luxo em setores de atividade mais aprofundadamente, sejam eles a joalharia e a relojoaria, a gastronomia e vinhos, que são setores importantes para a economia portuguesa, e depois temos muitos convidados, nós somos muito ativos na interação com os profissionais, para conhecer outro tipo de temas e outro tipo de setores. Temos ainda 2 espaços, um espaço que se chama Luxury Active Sharing, em que partilhamos muitas das boas práticas das empresas portuguesas que estão neste segmento, e onde nós trabalhamos, por exemplo, em que a Joana Esteves veio-nos falar da sua marca Josefinas. É um espaço realmente de partilha entre as pessoas que estão a receber informação e os colegas partilham informação entre eles, portanto é enriquecedor para ambos os lados. E temos também um fim de semana residencial, em que claramente passamos 2 dias fora a viajar, a visitar os bastidores do luxo português, que, como eu costumo dizer, simpaticamente, poeticamente, é onde a magia acontece. E portanto, depois de percebermos, eu acho que depois desta imersão no luxo, eu acho que nós também começamos a perceber aquilo que todos que tivemos hoje aqui a falar percebem, é que há realmente, infelizmente, mais oportunidades na área do luxo em Portugal do que possamos pensar, e provavelmente é um modelo de negócio que se adequa perfeitamente à dimensão e às características do país. Por mim é tudo, muito grata por terem estado hoje connosco, e dou a palavra ao meu colega Carlos. Olá, boa tarde a todos e todas.
Pronto, da minha parte, resta-me aqui encerrar sem, no entanto, não deixar de agradecer, em primeiro lugar, o convite feito pela Católica Lisbon, na pessoa da professora Celine, e também do Nuno Rolo, que efetivamente tiveram esta iniciativa, percebendo que havia um conjunto de solicitações aqui da Zona Norte para frequentar o curso. Obviamente faria sentido fazer aqui uma parceria com a Católica Porto Business School. Tem aqui atrás de mim no wallpaper o nosso campus, para quem não conhece, aqui na Foz, que também é uma zona privilegiada do Porto. E obviamente que não querendo acrescentar muito mais ao que foi dito, até porque agora a Mónica fez uma excelente súmula daquilo que foi discutido. Obviamente que nós, estando nós aqui numa zona industrial que já extravasa para outros setores, não falámos sobre o setor imobiliário, que tem também crescido de uma forma transversal em todo o país, e que efetivamente na área do luxo tem apresentado propostas de valor fantásticas. Eu gosto muito da expressão luxo, mas obviamente gosto da questão muito daquilo que nós discutimos e temos discutido aqui hoje também, é a questão do valor acrescentado. Fazemos coisas excelentes, falta-lhes preço, e o preço falta por uma razão, não é? E portanto muito tem mudado, e obviamente que numa perspectiva académica e numa perspectiva de formação contínua, aquilo que estamos aqui a desenvolver e a tentar desenvolver e a tentar convencer as pessoas a abraçar este projeto como alunos é efetivamente contribuirmos todos para que haja uma progressão na cadeia de valor e que daquilo que se faz em Portugal, ou por portugueses noutras geografias, que também há coisas fantásticas, possa ter cada vez mais valor acrescentado. Agradeço também ao Hugo Ribeiro da Silva, que é aqui nosso parceiro já há muitos anos, e portanto assim, tem sido sempre um gosto, e este desafio, quando nos foi solicitado aqui algum tipo de colaboração que pudéssemos suscitar neste programa, se não ser um programa com alguma intervenção nossa, pouca, porque obviamente o programa, o mérito da Celine e da Mónica está excelente. Obviamente o Hugo foi uma das pessoas que nós gostávamos de indicarmos, e portanto acho que de facto de alguma forma traduz bem aquilo que tem sido a vivência e a realidade, a ligação da Católica Porto Business School ao setor empresarial. E pronto, e por fim agradecer aqui à Sara Carneiro Pacheco, que é aqui a minha colega, e à Tânia, pois no final do dia são as duas que no final, penso eu, que vão também ter aqui uma colaboração grande nesta fase de esclarecimento de dúvidas, sendo certo que qualquer pessoa que aqui falou hoje está ao dispor para esclarecimento das mesmas em qualquer momento. Obrigado a tudo, obrigado Mónica, foi excelente a sua moderação. Muito obrigada, e acabamos a tempo. Perfeito, é um luxo. Perfeito. Obrigada a todos. Até uma próxima oportunidade.